eu sou o Charles e vou estar apresentando para vocês aqui o artigo Rastreabilidade, Alocação e Desalocação de Containers usando Docker Swarm com base blockchain e Hyperledger consorciado. Esse é um trabalho do meu orientado, Marco Antônio Marques, que está fazendo isso no mestrado dele, está finalizando esse ano, junto com os professores Guilherme e professor Maurício. Ambos fazem parte do PGCA e nós quatro somos membros do Lab P2D, né? Ambos na UDESC em Santa Catarina. Bem, a ideia dessa apresentação é mostrar um pouquinho do nosso trabalho, mostrar onde é que ela está inserida no contexto do objetivo, falar um pouquinho da solução que a gente já está desenvolvendo e falar quais são nossos próximos passos. Nesse sentido, né, qual é o nosso contexto? Hoje em dia, várias empresas e organizações estão adotando o modelo de computação em nuvem. E essa adoção do modelo de computação em nuvem, principalmente as empresas que estão desenvolvendo aplicações e colocando na nuvem, ela muitas vezes ela vai usar essa virtualização e essa virtualização ela é tipicamente baseada em containers. Sim, os containers. E boa parte dos movimentos que essas empresas estão usando para fazer é microserviços, que também tem como melhor utilidade os containers em si. Nesse contexto, o que a gente começa a observar? A gente tem alguns partes envolvidas. Nós temos a parte de desenvolvedores, nós temos a parte de usuário e a parte de provedor de nuvem. E o que a gente começa a observar, né, como uma aplicação é composta normalmente de dezenas, centenas de consensos, a gente precisa ter o registro dessas informações até para fazer auditoria, tanto da aplicação funciona como a questão da contabilidade, porque muitas aplicações hospedadas em nuvens, elas são pagas e normalmente a cobrança dessas aplicações é feita, quantidade de containers são criados, quantidade de containers são destruídos e o tempo de execução. Normalmente a gente tem esses registros de informações sendo feitos de maneira unilateral. Então significa que o provedor tem um registro, o desenvolvedor tem outro registro e o usuário tem outro registro. Quando as coisas vão bem, todos ficam felizes. Quando as coisas dão problemas, bem, aí a gente tem uma discussão muito grande que não tem consenso. A maneira que a gente achou para resolver isso é usar a tecnologia de blockchain, criando um repositório seguro editável que envolva o consenso. Para fazer o quê? Para fazer essas opções de quando os containers foram criados e destruídos, e basicamente, como a gente não usa o container sozinho, agora usando o Docker Swarm, que faz toda essa orquestração. Como diz a fala, né, assim como a andorinha sozinha não faz verão, um container sozinho não faz aplicação. O Docker Swarm, então aqui representado, ele tem esse gerenciador, e toda vez que alguém faz uma requisição, ele vai identificar lá quais são os nós dentro de uma nuvem de computação, as máquinas, né, que são os works, e lá dentro vai esperar cada um daqueles containers que a gente está criando. Nesse contexto, o que vai acontecer com o container? O container para nós é importante quando ele é criado, né? Quando ele está, o tempo que ele está em execução, quando eu paro, porque ele para de utilizar recursos, e por fim, quando ele está destruído. Nesse sentido, esse ciclo de vida do container que a gente tem aqui, a gente analisa a nossa aplicação. Para quê? Porque essas operações que estejam fazendo, elas sejam registradas aqui. Para quem não conhece uma blockchain, toda vez que a gente faz a criação, uma operação na blockchain, a gente tem os hashes aqui, e esses hashes sendo assinados tanto por desenvolvedor como usuário, como provedor, eles vão gerar essa imutabilidade que ninguém pode reclamar depois. Então, nossa solução foi feita para se trabalhar de maneira transparente. Como assim? Desse lado aqui a gente tem a nossa solução, né? E aqui eu tenho o Docker Swarm normal, onde tem a requisição da aplicação e faz. Então, toda vez que é feita uma aplicação e ela lança containers, a gente vai ter alguns passos sendo executados. Como assim? Quando a gente vai fazer o lançamento, a gente vai ter o registro em locais temporários, que alguém pediu para criar uns containers, a gente vai gerar isso numa blockchain, uma transação, e aí valida para que ninguém depois possa reclamar. Então é isso que acontece. Alguém solicitou a criação do container aqui, nossa aplicação aqui vai fazer, através de um coletor de eventos, o registro dessa operação, vai verificar se aquelas operações de criação, pausa, resumo ou destruição do container, vai jogar no nó temporário até preparar uma transação. Essa transação então é enviada pelo nosso sistema de blockchain, que a gente está trabalhando aqui com o Hyperledger, né? E aqui na Hyperledger tem nós validadores, que são tanto os nós do provedor, como nós usuários, como nós da desenvolvedor, em outras palavras, de todas as partes envolvidas. Então ninguém pode negar depois que não usou ou que não realizou aquela operação. Então, nossa ideia é registrar todos esses eventos de início, pausa e finalização de containers. Eventualmente isso pode ser expandido depois. Para quê? Para que depois que aconteça alguma questão, ninguém possa parar. E a gente está fazendo isso? A gente está implementando tudo isso usando o Docker, também usando a solução de container Hyperledger. A gente está fazendo a validação das propostas e está verificando como é que isso gera, se gera algum overhead de aplicação ou de desempenho. Bem, caso alguém de vocês tenha uma dúvida, nós estamos à disposição aqui. E é isso. Muito obrigado, pessoal. Olá, tudo bem?
Eu sou Emanuel Messias de Oliveira Souza, estudante do curso técnico em informática do Instituto Federal da Bahia, Campus Barreiras, primeiro ano. E junto ao meu professor Matheus Uma, desenvolvi o sistema de combate aos incêndios urbanos por meio da internet das coisas. Bom, desde os primórdios da humanidade, o fogo, a grande conquista do homem na pré-história, auxiliou de forma significativa a evolução da espécie. Ao longo dos séculos, foi possível aprender a manuseá-lo de forma eficiente e aperfeiçoar tarefas humanas, tais como cozinhar, aquecer e iluminar ambientes. Todavia, o desafio que se perdura até os dias atuais é como controlá-lo. O seu desenvolvimento pode ocasionar incêndios, os quais geram sérios danos à sociedade e ao planeta. Aliás, a maioria dos incêndios e queimadas tem origem humana, por isso, o ideal é a pré-supressão do fogo, ou seja, evitá-lo. No entanto, a rápida ação dos órgãos competentes de combate à chama é de extrema necessidade, visto que o fogo tem propagação veloz e as suas consequências são desastrosas, tendo como os principais causas danos humanos, como pessoas feridas ou mortas, danos materiais e danos ambientais. E nesse sentido, a grande evolução tecnológica presenciada nos últimos anos, levando em consideração as tecnologias de informação e comunicação, tem contribuído bastante, não somente para a disseminação de dados, mas também para a automatização de processos. Tais potencialidades disseminam benefícios para áreas como sociedade, mercado, negócios, indústria e meio ambiente. Dada a importância da problemática acerca dos incêndios urbanos, cabe à ciência a interligação e resolução dos problemas, ora causado pela sociedade e ora causado pelas manifestações dos fenômenos naturais. O estudo da tecnologia viabilizou a criação da internet das coisas, termo conceituado como um novo paradigma de comunicação. Nesse novo paradigma, os objetos são equipados para a comunicação digital, de modo que tais objetos possam se comunicar entre si e entre os usuários. E nesse sentido, defende-se a ideia de utilizar esse mecanismo para a prevenção de incêndios urbanos. O sistema de combate aos incêndios urbanos por meio da IoT utiliza um conjunto de sensores para identificar a presença do fogo, uma placa controladora para fazer a análise desses dados enviados pelos sensores e constatar que é um incêndio, um servidor central para a coleta de informações e 2 softwares aplicativos para informar tanto ao usuário, tanto à central do Corpo de Bombeiros que está ocorrendo um incêndio. Bom, e como essas tecnologias irão colaborar para o funcionamento do sistema de combate aos incêndios urbanos? Em uma situação hipotética, onde há um incêndio em uma residência, o sensor de fumaça, sensor de temperatura, sensor de luminosidade, sensor de chama e o GPS captam os dados daquele ambiente e transmitem para uma placa controladora. Nesse caso, pode ser a Node MCU ou o Arduino Nano. Essa placa controladora faz a análise desses dados coletados pelos sensores e verifica se realmente é um incêndio que está ocorrendo no ambiente. Depois de que é confirmado e validado o incêndio, eles enviam essa informação ao servidor central. Depois de receber as informações da placa, o servidor contará com informações como a geolocalização da ocorrência, os níveis de fumaça do ambiente e a temperatura do local. E por sua vez, o servidor encaminhará essas informações ao dispositivo do usuário e à central do Corpo de Bombeiros. Dessa forma, mesmo fora da sua propriedade, o usuário será notificado que está ocorrendo um incêndio, nesse caso, em sua residência. E então, o Corpo de Bombeiros terá o chamado em sua central de atendimento, a qual será responsável por alarmar os bombeiros sobre tal acontecimento. E assim, o Corpo de Bombeiros deverá se dirigir ao local do incêndio para realizar o seu trabalho, que, nesse caso, é combater as chamas. Por fim, é possível afirmar que esse sistema facilitará de forma expressiva o acionamento do Corpo de Bombeiros e, consequentemente, proporcionará um atendimento mais eficaz por parte dele. Ademais, a segurança do cidadão se tornará mais severa, pois, em um possível incêndio, o aplicativo instalado em seu celular irá notificá-lo sobre tal fato e o Corpo de Bombeiros será também notificado sobre a conflagração e deverá realizar o seu trabalho, que é combater as chamas. Contudo, a internet das coisas contribuirá de forma significativa para o controle das chamas de cidades, de modo a prevenir perdas humanas e materiais. Então foi este o nosso trabalho. Para dúvidas, questionamentos ou sugestões, pode contatar-me no meu e-mail ou do meu professor. Enfim, muito obrigado pela sua atenção.
Oi, meu nome é João Gabriel Trombeta e eu tô aqui para falar um pouco do resumo do meu trabalho que se chama Proposta para Reparticionamento de Estado em Replicação Máquina de Estados Paralelo. O trabalho foi feito junto com o meu orientador. Eu vou começar com uma contextualização explicando o que é replicação máquina de estados e versão paralela e depois vou para o escalonamento proposto. Replicação máquina de estados é um modelo que busca prover consistência forte e disponibilidade em sistemas distribuídos. A gente vai ter clientes que enviam requisições, essas requisições passam por um algoritmo de consenso onde elas são ordenadas e todos os servidores recebem todas as requisições na mesma ordem. Caso o servidor falhe, contanto que ainda exista a maioria, o serviço pode continuar de pé executando requisições sem nenhum problema. A ideia é que todos os servidores iniciam no mesmo estado inicial e eles executam as mesmas requisições determinísticas na mesma ordem. Isso faz com que durante a execução todos eles atravessem os mesmos estados e isso garante a consistência. Uma vez que a gente tem vários servidores e eles estão consistentes, a gente garante a disponibilidade. Replicação máquina de estados paralela é a ideia de que algumas requisições podem ser executadas em paralelo, e eu vou mostrar isso com um exemplo. Supondo uma requisição R1 que escreve em X, depois chega uma requisição R2 que escreve em Y, e depois uma requisição R3 que também escreve em X. Nota que eu deixei R1 e R3 em vermelho porque as duas escrevem no mesmo espaço de memória, que é X. Isso poderia ser executado sequencialmente, ou a gente poderia ter uma thread T1 que executa primeiro R1 e depois R3, garantiu a consistência, e uma thread T2 que executa em paralelo a requisição R2, e aí a gente ganha desempenho. E nota que nos dois modelos de execução, o estado final da aplicação é exatamente o mesmo. Existe então um desafio que é desenvolver políticas de escalonamento para replicação máquina de estados paralela, para balancear a carga de trabalho e reduzir a quantidade de sincronizações que podem ser necessárias para garantir a consistência. A proposta aqui é utilizar escalonamento através do particionamento de estado, que é uma técnica que já é utilizada para escalar sistemas distribuídos. O que a gente quer fazer é usar ela dentro de uma única réplica para balancear a carga de trabalho entre as threads dela. Nele, o estado da aplicação vai ser particionado e cada thread vai ser responsável por uma partição. Por exemplo, aqui, T1 é responsável por X e Y e T2 é responsável por W e Z. Cada um vai ter a sua fila de requisições com as requisições que envolvem as variáveis pelas quais eles são responsáveis. Nota que é possível existir uma requisição como R4 que envolve múltiplas variáveis que estão em threads diferentes. Nesse caso, ela precisa ser colocada nas filas de todas as threads envolvidas, e ela só pode ser executada quando todas as threads estiverem prontas para executar ela. Aqui, por exemplo, o T2 começa executando R3, e depois, apesar de ela já estar em R4, ela não pode executar, porque ela precisa esperar T1. Então ela avisa T1 que está pronta, e ela só pode voltar a executar as requisições dela quando T1 chegar em R4 e executar e avisar que R4 foi executado. Nesse tempo, o T2 fica completamente ocioso, e essa ociosidade deteriora o desempenho. Existe o desafio então que é como particionar o estado da aplicação em N partes, sendo N número de threads, de forma a balancear o trabalho e diminuir o número de sincronizações. E esse problema ele é análogo ao particionamento balanceado de grafos, que a ideia é dividir o grafo em N partições balanceadas, cortando o mínimo de arestas possíveis nesse processo. Aqui eu vou mostrar então como que um escalonador poderia manter um log em forma de grafo para poder sugerir um particionamento melhor. Quando chegasse uma requisição R1 que escreve em X, a gente vai ter um vértice que representa X e a gente aumenta o peso dele em 1. Quando chega uma requisição R2, tem um vértice que representa Y, a gente aumenta o peso dele, a mesma coisa para R3. Quando chega R4, a gente cria uma aresta entre Y e Z, que são as variáveis que estão envolvidas nessa requisição, de peso 1, porque é uma só. Mesma coisa para R5. A gente vai então pegar esse grafo e colocar ele como entrada num algoritmo de particionamento balanceado de grafos e ver qual particionamento ele sugere. Essa é uma saída possível, esses dois particionamentos. Nota que a soma dos vértices em cada partição é igual a 3 nos dois casos. E como o peso dos vértices aqui ele representa trabalho, o trabalho foi balanceado. E ele também deixou junta a aresta, ele não cortou a aresta. Caso ele não consiga cortar a aresta, ele vai priorizar cortar arestas de baixo custo. Isso é uma característica do problema. Vamos ver como seria a execução caso o particionamento seja esse que ele sugeriu. Aqui, R4 só está na fila de T2, porque ela acessa Y e Z, e as duas estão em T2. E assim que T2 chega em R4, ela já pode executar, sem precisar esperar por ninguém, e assim a gente ganha desempenho. A gente sabe que provavelmente as requisições futuras não vão ser exatamente iguais às passadas, mas a ideia é que elas podem seguir algum tipo de padrão, e usando esse padrão de requisições passadas, a gente pode desenvolver particionamentos melhores para requisições futuras. Então, concluindo, existe uma necessidade de explorar algoritmos de balanceamento para balancear trabalho em replicação máquina de estados paralela, e esse trabalho busca estudar o uso do particionamento de estado e o particionamento balanceado de grafos como uma estratégia de escalonamento. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Obrigado. Bom dia a todos, eu sou Arthur Bison e eu vou apresentar o trabalho
realizado pelo Grupo Monitor SC, que é o estudo da classificação de imagens a partir de sensoriamento remoto de Santa Catarina. Bom, antes de começarmos, o que é sensoriamento remoto? Sensoriamento remoto basicamente é tu poder analisar uma área de estudo sem entrar em contato direto com ela. Ou seja, ao invés de irmos pessoalmente analisar a área de estudo, a gente utiliza imagens de satélite que capturam essas imagens sobrevoando essa área em questão, né? Bom, a área de estudo desse trabalho, ela compreende na área da folha SG22ZC4. Essa folha ela faz parte do mapeamento sistemático brasileiro, onde foi dividido o território nacional em várias quadrículas como essa. Bom, o fluxo de processamento das imagens ele passa por 4 etapas principais. A primeira que é a de pré-processamento, onde a gente aplica a correção topográfica SCS mais C, que tem por objetivo normalizar os pixels sombreados da imagem. Já o segundo passo é a parte de classificação, onde utilizamos o algoritmo de Machine Learning Random Forest para classificar a imagem. Esse algoritmo ele é baseado em árvores de decisão geradas aleatoriamente. E o terceiro passo é filtrar essa classificação utilizando o filtro majoritário. E o quarto e último passo é a validação dessa imagem, que a gente utiliza a metodologia proposta por Olafson em 2014. Bem, a análise do filtro, né? O filtro majoritário ele é um filtro convolucional, ou seja, ele vai passar por todos os pixels, uma janela de determinado tamanho. Então, a janela que a gente utiliza é uma de 3x3, então 9 pixels são analisados por vez. Então, esse grupo de 9 pixels é extraído a moda dos valores deles e atribuído ao pixel central. Ou seja, é a moda dos vizinhos e do pixel central acaba definindo o novo valor daquele pixel. Isso faz com que o efeito salt and pepper da imagem seja diminuído drasticamente, melhorando assim a qualidade visual da nossa imagem. Como vocês podem ver, muitos pixels perdidos deixam de existir depois que a gente utiliza esse filtro, né? Bom, indo para a validação da imagem, como eu disse anteriormente, nós utilizamos a metodologia proposta por Olafson. Essa metodologia ela consiste em tu sortear pixels aleatórios da tua imagem. A quantidade de pixels é definida por classe, então quanto mais representativa é a tua classe, ou seja, quanto mais pixel tem a tua classe, mais pontos de avaliação serão sorteados para aquela classe. Então, uma classe, por exemplo, floresta, que tem muitos pixels, recebe mais pontos de avaliação do que a classe de agricultura, que tem menos pontos, tem menos representatividade na imagem. Então, seria uma amostragem estratificada aleatória. A partir desses pontos, então, um avaliador vai verificar manualmente cada pixel que foi sorteado para ver se o algoritmo acertou ou ele errou, né? A partir daí é gerada uma matriz de erro e da matriz de erro é calculada a acurácia do usuário, produtor e a acurácia global. Aqui na última linha da tabela é mostrada a acurácia global de cada método de classificação estudado nesse trabalho. E aqui as classes, ela representa a acurácia do usuário de cada classe. A primeira forma de classificação é uma classificação simples do Random Forest. Já a segunda a gente utiliza o filtro majoritário em cima da mesma classificação. E a terceira é essa mesma classificação, porém editada manualmente através de técnicas de interpretação visual. Muito bem. Aqui a gente pode perceber que o filtro ele acaba melhorando quase 4% na acurácia do usuário para a classe da agricultura. Em contrapartida, ele acaba piorando, digamos assim, 2% da acurácia do usuário para a nossa classe de floresta. Porém, se a gente olhar num âmbito mais geral, a acurácia global acaba recebendo uma melhora de quase 1% na classificação que utilizamos o filtro majoritário. Isso mostra que o filtro majoritário, por mais que o nosso principal foco de utilizar ele seja melhorar a qualidade visual da imagem, a nossa qualidade visual da imagem, digamos assim, está diretamente atrelada ao quão certo está o nosso mapa. Então, se a gente filtrar e deixar os contornos muito redondinhos, podemos acabar piorando demais a qualidade técnica do nosso mapa, digamos assim. Então, é isso que tenho para apresentar hoje e fico aberto a perguntas.